Então vamos para mais um vídeo de manutenção, dessa vez relacionado então aos bancos dianteiros aqui do Gol. Esse que é um problema que já veio nele desde a compra. No caso aqui, o primeiro deles relacionado à folga dos bancos. Perceba que aqui tanto o banco do motorista quanto do passageiro eles estão travados aqui na posição que eles ficam normalmente. O botão aqui de rebatimento não está acionado. Porém, eu consigo aqui com a mão facilmente, olha, movimentar bastante aqui o encosto do banco. Percebo como que ele chacoalha muito facilmente. E o banco do passageiro, ele tem sofrido do mesmo problema. Então aqui, ó, eu consigo facilmente mexer o banco todo. Se der para se aproximar mais aqui embaixo no trilho, dá para perceber como que ele tá completamente aí solto. Isso por quê? Porque ele tem buchinhas plásticas que vão aqui nessa parte de baixo e que com o tempo vão se desgastando. É inclusive um problema crônico aí do carro. Inclusive para isso já foi comprado aqui o kitzinho de buchas completo. Então essas pecinhas aqui com o tempo elas vão perdendo o efeito dessas presilhas. E aí por conta disso o banco ele acaba se mexendo. Olha só como que é surpreendente a quantidade de movimento que eu consigo fazer com o banco travado. E isso quando o carro está andando sem passageiro, ele acaba balançando, fazendo barulho, ou mesmo você estando sentado, você sente que o encosto se mover. Então é uma coisa aqui para ser resolvida. Outro reparo que vai ser feito está relacionado aqui a esse botão que faz a regulagem aqui da altura do encosto. O que acontece? Nesse carro ele veio faltando um dos botões. Aqui ele está sem aquele acabamento porque eu tirei para fazer a pintura. Mas aqui ele já veio sem o botão de um dos lados. E esse daqui que está do lado do motorista, ele já está com os dentes aqui todos já comidos. Então dá para perceber já um desgaste aqui nos dentes que prendem a peça ali ao seu lugar. Então essa peça aqui ela já está precisando ser substituída, além de estar feia, já está bastante desgastada, desbotada. E principalmente aqui os engates dos cintos. Então dá para perceber aqui como que com o tempo esses engates aqui eles foram sendo quebrados aí, prejudicados mesmo com o ressecamento dessa peça plástica. No caso aqui do lado do passageiro, ele já perdeu aqui uma metade do acabamento aqui do engate, enquanto que do lado do motorista, que geralmente é o mais usado, ele já praticamente nem tem nada. Aqui ele só tá mesmo a peça metálica, onde vai engatada aqui a fivela do cinto, e o botão aqui para soltar. Eles estão funcionando, apesar da aparência ruim, os dois aqui estão funcionando, porém já estão aí, evidentemente, já bastante aí desgastados, precisando ser substituídos. E para isso já foram comprados então dois engates novos aqui. Não são originais, né? Eles são aqui de uma marca paralela, porém são aí da mesma funcionalidade, mesmo tamanho, as mesmas características, e vão estar então substituindo aqui os engates. Assim como também já tem aqui peças novas. Dá para perceber aqui a grande diferença da peça aqui nova para a peça antiga aqui daquele botão de controle do encosto, como que realmente faz toda a diferença. Também são paralelas, dá para perceber que não tem aqui na borda esse perfuradinho aqui, esses detalhes, porém de qualquer modo é uma peça funcional, vem aqui na cor próxima aqui da cor do banco. Então vão estar substituindo também essa peça antiga e também ali a ausência daquela peça do lado do passageiro. E aqui então está o resultado daquele trabalho aí nos bancos e na parte central ali do Gol. Trazer aqui para vocês como que ficou e também algumas considerações a ser feitas. Então primeiro aqui a questão do tempo, né, que levou para ser feito. Isso aqui eu fiz numa tarde. Como eu estava sozinho, levou cerca de 2 a 3 horas para poder finalizar tudo. Então é necessário remover os bancos aqui do lugar,
tirar aqui do trilho, tem que desparafusar aqui na parte da frente esse parafuso que fica bem aqui embaixo. Esse daqui, ele é um parafuso de uma porca, você tem que soltar aqui então. No caso do meu carro é um parafuso aqui tamanho 11. Eu vi alguns vídeos do pessoal falando que é um parafuso 10, então pode ser diferente aí, dependendo do ano, do modelo aí do Gol. Então você solta aquele parafuso na frente, puxa o trilho todo aqui para trás. No meu caso aqui, como é um Gol CL, ele tem esse acabamento de plástico que vem aqui sobre os trilhos. O meu, ele tá apenas com esse acabamento aqui do lado do motorista inteiro. Os demais aí acabaram quebrando, se perdendo. Mas se o seu ele tiver esse acabamento, também é necessário tirar só um parafusinho aqui. Então você remove essa capa e aí puxa aqui os bancos para trás, eles saem do trilho. No caso aí do Gol Special, Gol MI, ele não tem, ele é só o carpete mesmo que cobre aqui a parte dos trilhos. Até aproveitando como eu removi aí os bancos, eu resolvi pintar os trilhos aqui com uma tinta spray na cor aí cinza alumínio, cinza roda, que deu aí uma aparência um pouquinho melhor. Até futuramente eu pretendo comprar um kitzinho novo aqui desse acabamento para colocar, mas enquanto isso não acontece, eu fiz aqui a pintura para deixar uma aparência um pouquinho melhor. Aproveitei também para fazer a limpeza e a lubrificação aqui dos trilhos com graxa nova, até para poder deixar aí melhor a movimentação dos bancos. E fiz a troca daquelas buchinhas de plástico, aqueles reparos que são colocados aí no banco. Então aqui são, para cada banco você tem 2 reparos, que seria um que vem aqui, outro daquele outro lado. Ele é como se fosse uma presilha, como eu mostrei ali para vocês. E na parte da frente, lá onde vai encaixado o banco, ele tem um outro tipo de reparo. Parece de silicone, mas não é. Ele é só um plástico transparente que vai encaixado ali na base do banco. No caso aqui, foi até interessante eu ter trocado, porque alguns estavam faltando. Se não me engano, do lado do motorista não tinha aqui o reparo desse lado de cá. E do lado do passageiro ele estava sem o encaixe lá da base do banco. Então eu fiz a troca aí de todos, já ficou tudo redondinho. Porém, infelizmente ele não tirou todas as folgas que eu esperava aqui do banco. O que acontece? Eu tinha mostrado para vocês que com o banco travado dava para movimentar aqui bastante ele, e eu atribuía isso até a questão ali dos reparos. Acontece que mesmo trocando todos eles, os bancos eles ainda estão com bastante folga. É fato que aqui na parte de baixo ele saiu um pouco sim daquela folga que acontecia quando movimentava aqui o banco. Só que eu percebi o seguinte, que boa parte da folga que eu tava percebendo nos dois, ela vem não aqui da base do trilho onde é o encaixado o banco, mas sim do encosto em si. Então deve ser alguma peça, algum cabo, alguma coisa aqui da junção do encosto com a base que tá com folga, que tá com jogo, e aí permite que isso aqui acabe acontecendo. Até eu peço aí de repente alguma dica para alguém que já mexeu com isso daqui, o que poderia ser que tem que ser trocado aqui para poder tirar essa folga do encosto especificamente, né? Porque a base aqui foi tudo trocado, deu uma melhorada, porém ficou aquém aí do que eu esperava. Fora isso, foi feita aqui a troca então dos botões aqui de regulagem do encosto. Coloquei aqui, os dois estão presos, estão funcionando. A troca aqui também desse acabamento, na verdade não foi nem troca, foi uma pintura. Eu tinha feito aqui a pintura de alguns componentes aqui dentro do carro, e aí eu aproveitei para pintar também esse acabamento. Então já foi encaixado, já que estava com o banco fora. E também a troca aqui dos fechos aqui, dos engates do cinto dianteiro. Ficou muito bom aqui o resultado.
realmente aqui bem melhor do que como estava antes lá, com aqueles fechos lá todo quebrado, todo feio. Então aqui ele deu um acabamento bem melhor. Tem a diferença de, claro, por ele ser paralelo aqui ele vem na cor preta. Também dá para perceber alguma rebarbazinha ou outra ali nas laterais. Porém, não há nem que questionar que está muito melhor do que o que estava no carro, que estava totalmente destruído. Então assim, no geral, ficou um pouco devendo por conta aí do encosto, né, que continua aqui com esse problema, mas deu uma boa melhorada aqui no visual da parte central aqui do carro. Também deixou em dia aqui a parte dos bancos, pelo menos ali no que diz respeito ao assento, que já ficou bem mais firme. E são aí evoluções, né, que vão acontecendo em relação aí ao interior do carro. E até aproveitando aqui para falar para vocês, eu mencionei que eu fiz a pintura desses acabamentos aqui do banco. A minha intenção era que ele ficasse o mais próximo possível da cor original. Esse carro aqui ele tem um interior cinza grafite. O Gol ele teve aí 3 opções de tonalidades de cores, né, nessa geração 2, que era o cinza claro, que é um pouco mais próximo aqui da forração de porta, esse cinza grafite e o preto, que geralmente era para as versões aí mais caras, né? Se não me engano, aquela versão GLS, a própria versão GL e aqueles outros esportivos vinham com o interior preto. E qual que é o problema? Esse cinza grafite aqui, eu procurei em várias opções aí de marcas de spray. Eu cheguei a comprar aqui 2 das mais famosas, das mais aí indicadas, na cor mais escura que tinha. No caso aqui da Tech Bond, essa linha Super Color aqui, na cor cinza grafite, que é a opção mais escura de cinza que eles têm. Fiz a pintura, achei que ficou muito claro, ficou muito próximo aqui desse resultado. Não satisfeito, fui lá, comprei então a Color Jean, que é geralmente aí a marca mais famosa, mais cara, nessa linha Arte Urbana, que também é um valor um pouquinho mais alto. Cinza chumbo, que prometia ser até mais escuro do que esse daqui. Infelizmente, até alertar para vocês, o resultado foi esse. Então, infelizmente, mesmo as cores mais escuras disponíveis aqui dessas tintas spray, elas não são escuras o suficiente para chegar próximo disso. Tem um pedacinho aqui de uma peça que eu tirei aqui do carro. Se você colocar aqui ao lado, ó, a diferença ela é nítida. E eu procurei todas as formas aí de achar outras tintas aí para poder utilizar. Não foi possível. Não só essas pecinhas do banco, eu também cheguei a pintar aqui esse botão aqui do encosto. E aqui na frente, no painel, essas tampinhas aí do próprio encaixe do painel, elas estavam bastante feias. Eu resolvi pintar elas, só que para vocês verem a diferença de tonalidade, elas acabaram ficando ainda bem claras. A solução aqui seria mandar fazer uma tinta aí em alguma loja de tinta especializada para poder chegar mais perto disso. Só que como eu já investi bastante aqui, comprei já 2 latas aí de tinta que não deram certo, eu resolvi até deixar para lá, porque tem outras coisas que eu considero mais importantes aqui de acabamento para resolver. Mas assim, fica de alerta para vocês que eventualmente tenham um Gol com interior cinza grafite como esse daqui e que queiram pintar algum acabamento, alguma coisa aqui do carro, que já vão direto, peguem alguma peça, alguma coisa com a cor do carro e já vão direto aí para uma loja de tinta que faça tinta por encomenda em spray, porque infelizmente se vocês forem comprar tinta pronta, nenhuma delas vai se aproximar do que realmente aí precisa para dar o acabamento. Se fosse o interior cinza ou preto, até daria certo, né? Porque ficaria nessa tonalidade aqui, né? No caso do cinza. Mas no caso do grafite, infelizmente, nenhuma tinta spray disponível no mercado
ela vai atender bem aqui a chegar perto aqui dessa cor.